como eu estava a falar, neste mês que vem, nós vamos falar sobre o poder de uma visão. E a visão não tem a ver com Alexandre, a visão não tem a ver com a CC Ágape, a visão tem a ver com Deus. Porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele quis salvar alguns. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que Ele deseja salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. Então o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Então, se eu entendo que todas as pessoas, sejam salvas, existe uma porta para que as pessoas sejam salvas. Amém? Qual é a porta? A porta é a igreja. Mas não é a igreja estrutural, porque nós temos aprendido aqui, quem é a igreja aí? Quem é a igreja? Nós somos a igreja, amém? A igreja, por muito tempo, nós achamos que a igreja era esse templo. Irmãos, se nós vamos embora, daqui uma horinha, eu acho que eu vou pregar até umas 4 hoje, brincadeira, daqui a pouco tem um almoço, nós vamos embora, esse templo vai ficar vazio, então esse templo aqui não é igreja, ela só é igreja quando eu e você estamos aqui. Quando nós estamos, a Bíblia diz, aonde 2 ou 3 está em meu nome, ali eu estarei. Então nós somos a igreja. Então a porta para que as pessoas sejam salvas, elas têm que entrar pela igreja. E aí quando você está na sua casa, a sua casa se torna o quê? Uma igreja. Então nós entendemos que uma igreja celular, uma igreja em células, ela começa na nossa casa. Na nossa casa, onde nós podemos ser igreja. Porque o lugar mais difícil de ser igreja é onde? Na casa. Porque quando nós estamos aqui, aqui todo mundo é a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória, fogo que sobe, fogo que desce, é uma bênção, a gente fica até mais assim, melhor, não fica? Porque a gente às vezes pode ser mascarado, a gente pode vestir uma máscara, vestir um personagem. Eu falo com as pessoas, se você for lá em casa, o Alexandre que está aqui em cima, é o Alexandre que está lá dentro de casa. Do jeito que eu converso aqui, brinco aqui, é o mesmo que está lá na rua, brincando e conversando com vocês. Porque eu escolhi ser a igreja aqui, mas principalmente dentro do meu lar, dentro da minha casa. Vocês entendem isso, meu irmão, minha irmã? Vocês compreendem isso? E nós estamos vivendo essa visão do discipulado. E dentro da visão do discipulado, Deus foi trazendo algumas visões para a minha vida e para a sua vida, para este lugar. A primeira visão foi em 2011, quando Deus nos direcionou para este lugar. E quando nós chegamos aqui e começamos o trabalho, mais ou menos há 2 anos atrás, o pastor Samuel e a pastora Paula, numa conversa nossa, eles falaram um pouco a respeito de algo que aconteceu aqui alguns dias atrás, em 1746, por aí, 1600, então foi mais alguns dias atrás, 1646, aonde o rei, ele deu a sua autoridade de coroa e colocou sobre os pés de uma santa. E naquele tempo também houve a questão que Portugal, se eu errar, vocês me ajudam aí, viu? Portugal, ele separou literalmente da Espanha, onde teve a liberdade. Esse lugar aconteceu na vila de Viçosa, ali em Évora. Quando ele me contou isso, há quase 2 anos atrás, o Espírito Santo começou a gerar uma visão no meu coração. E qual era a visão que ele gerou no meu coração? Vocês vão sair daqui, vão lá para Évora. Évora é 400 quilômetros daqui. Vocês vão lá em Évora, e lá em Évora vocês vão fazer um ato profético. Lá em Évora vocês vão orar pelaquela cidade, e através daquela cidade vocês vão orar pela nação. Deus gerou isso no meu coração, e eu falei com Deus, eu vou fazer isso. E aí passou um ano e meio, quase 2 anos, esses dias eu estava a orar, numa madrugada, buscando o Senhor, e Deus me trouxe uma palavra onde diz, se você faz voto que não cumpre, você é um tolo. Na hora o Espírito Santo falou assim, Alexandre, você fez um voto, que um dia você lá em Évora orar, por esta nação, e você ainda não cumpriu com esse voto. A visão eu já te dei, agora falta você cumprir. E aí quando foi quinta-feira agora, eu, a minha esposa, o pastor Samuel e a pastora Paula, nós fomos para Évora, para poder
cumprir com esse voto. Irmãos, e foi um tempo tremendo de viagem, tão gostoso, né? Juntos, mas muito mais foi o tempo, o que Deus falou lá, o que Deus fez lá, os sinais e prodígios que Deus mostrou para nós, e nós entendemos que era o tempo certo, não era para acontecer 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, era para acontecer nessa quinta-feira agora que passou, né? Quinta-feira passada, era para este tempo acontecer, e realizou. E aí, irmãos, eu quero trazer algo que nós vivemos nessa semana, né? Como nós temos aprendido, eu prefiro pregar com a vida do que pregar somente palavra solta. Eu estava entre a direção de dois textos, essa madrugada, essa noite eu preparei 2 ministrações. Eu preparei sobre as marcas de uma igreja em discipulado e preparei a outra que se chama, você vai ficar sabendo depois, tá bom? Que é essa que eu vou pregar hoje, tá bem? Então, o que nós vamos ministrar hoje foi o que aconteceu nesse final de semana, nessa semana, na quinta-feira. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, fique atento aos sinais. Abra sua Bíblia, ou vai se mostrar aí que você que não está com a Bíblia, vai mostrar aqui no telão. Quando você vai abrindo a Bíblia aí, eu quero cumprimentar, tem muita gente nos visitando pela primeira vez hoje, viu gente? Eu vi muita gente diferente hoje aí, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, que Deus possa abençoar grandemente, amém? A sua vida, você pode aplaudir o Senhor pelas pessoas que nos visitam hoje? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Cristo Jesus. A palavra do Senhor está lá em Marcos, capítulo de número 16, já está aí? Vai aparecer. Marcos 16, versículo 19, versículo 20. O tema dessa ministração é a oliveira, o cordeiro e a figueira. A oliveira, o cordeiro e a figueira. Aí você vai entender o que aconteceu lá na Vila de Viçosa, ali em Évora. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois que lhe ter falado aos seus discípulos, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiram. Diga assim, os sinais os seguiram. Atos capítulo de número 2, verso 22. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, aos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. 2 Coríntios, quer dizer, 12, 12. 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Irmãos, o ministério de Jesus foi feito um ministério de sinais, amém? O ministério de Jesus foi um ministério de sinais. E quando Jesus, ele realizou, né, a grande obra dele aqui na terra, ele designou 12 para dar continuidade. E ele disse que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, irmãos e irmãs, a Bíblia, ela é muito clara. Os sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Quem não crê, irmão, fica correndo atrás de sinais. Você já viu isso? Né? Infelizmente, já tem alguns cristãos que a gente aprendeu errado. Alguns cristãos, desculpa se isso servir para você, mas vai te ajudar você a amadurecer hoje, para você não ficar mais fazendo isso. Muitos cristãos, infelizmente, eles ficam correndo atrás dos sinais, buscando sinais para depois fazer a obra do Senhor. Para depois realizar a obra do Senhor. Mas, biblicamente, a palavra do Senhor está dizendo para nós que os sinais, eles nos acompanham.
Os sinais, eles nos seguem. Então o que Jesus está dizendo é, vai, prega a palavra. Quando você estiver pregando a palavra, os sinais vão acontecer. Quando você estiver realizando a missão, os sinais vão acontecer. Quando você estiver fazendo a obra do Senhor, os sinais vão acontecer. Quando você estiver amando pessoas, os sinais vão acontecer. Quando você estiver ajudando pessoas, os sinais vão acontecer. Os sinais não vão acontecer para depois você fazer a obra, para depois você amar, para depois você exercer, para depois você pregar. Você já foi ensinado assim? Né? Eu já fui ensinado assim. Não, irmão, vamos esperar em Deus, esperar um sinal de Deus. Se Deus falar, se Deus mostrar, a gente vai. Você foi ensinado assim? Eu fui ensinado assim, no início da minha caminhada cristã. E a Bíblia diz assim, aqueles que creem é fé. Então a fé não é algo que eu vejo, mas é algo que eu espero em Deus, amém? Não é algo palpável, mas é algo que eu tenho a convicção, como diz lá em Hebreus 11, 1. Eu tenho a convicção, a certeza que isso vai acontecer. Isso é fé. Agora, fé com algo que já está acontecendo, isso não é fé. Ah, pastor, eu quero, se for de Deus, vai acontecer tal coisa. Aí acontece o negócio e você fala, agora eu ando por fé. Não, você não está andando por fé, você está andando pelo sinal que você viu. Então você está seguindo o sinal. Agora quando você fala assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu ando por fé. Eu não sei como vai ser lá em Portugal, mas nós vamos largar tudo aqui no Brasil, nós vamos vender tudo, nós vamos queimar tudo, nós não temos nada no Brasil. Falei isso com o pastor Elias essa semana, indo para Lisboa com ele. Falei, pastor, nós não temos chinelo havaiana no Brasil. Nós temos que voltar para o Brasil, nós não temos nada, porque nós não vamos voltar, nós vamos morrer aqui, nós viemos para morrer nessa terra, nós viemos para morrer. Por isso que nós abrimos mão de tudo lá. Porque nós andamos por fé, não por sinais que Deus dá, porque os sinais vão nos acompanhar. E quando nós chegamos aqui, nós não sabíamos como fazer, mas 4 anos depois nós vemos uma comunidade crescente. Vemos Deus fazer algo tremendo, maravilhoso. E agora com o projeto de plantar 2 igrejas. Uma em Famalicão e outra em Gaia. E daqui ano que vem nós vamos plantar mais 2 igrejas. E depois daqui um ano que vem vamos plantar mais 2 igrejas. E a cada ano nós vamos plantar mais 2 igrejas. Para a glória do Senhor. E milhares de vidas vão ser salvos. Vai chegar um tempo, irmãos, que nós vamos ter que nos reunir em estádios. Grande congresso, em estádios. Entenda, irmãos, pastor, Deus já te deu sinais? Não, eu ando por fé. Quando eu estiver lá dentro daquele estádio, eu vou olhar para você e vai falar, Deus é fiel. Amém? Você compreende isso, meu irmão, minha irmã? Eu quero te ajudar a entender, porque nós lemos e às vezes nós não entendemos. Não entendemos. O pastor Mano me ensinou algo essa semana no discipulado com ele. Eu também sou discipulado. Ele falou, Alexandre, com o grande grupo, ele falou com a gente, né? Ele falou assim, sabe qual que é o grande rolo da igreja? Ele fala muita palavra rolo. Fala, sabe qual que é o grande rolo da igreja? Que as pessoas falam, não, eu não vou fazer porque quando eu fizer, eu vou fazer por excelência. Quando eu fizer, eu vou fazer com excelência. Ele fala, cara, você nunca vai fazer, porque a excelência nunca vem antes de você começar a fazer algo. Você só anda de bicicleta depois que você caiu umas 2, 3, 4, 5 vezes. Não tem como. Você está entendendo isso? Andar por fé, irmãos, é crer que aquele que já chamou, já te convocou, já nos realizou na sua obra manifesta lá nos céus, já está pronto para mim e para você. Então, quando nós fomos para Évora, né, fomos ali para a Vila Viçosa, nós já fomos crendo que algo ia acontecer. Nós não fomos, pai, dá um sinal para nós irmos. Não, Deus deu uma palavra, Alexandre, cumpra o voto, senão você é tolo. Eu sigo a palavra. E quando nós chegamos ali, irmãos, um tempo tremendo, fomos na igreja, oramos lá, né, buscamos o Senhor e fomos buscar um local para fazer o ato profético. Orar naquele lugar. Nós só fomos lá para orar. Pastor, não podia orar aqui? Podia. Mas Deus mandou a gente ir lá e eu coloquei no coração que seria lá. Né? E quando nós chegamos lá, a Luciana arrumou um jardim, como se fosse o jardim de Getsemane, irmãos. Pensa um local lá, do lado do cemitério, irmãos. Né? Tinha igreja, tinha um cemitério e aí tinha um jardim. E naquele lugar ali, nós fomos lá, nós fizemos, né, um memorial. Nós colocamos uma madeira, né? Uma madeira escrito Jesus é o Senhor, e colocamos naquele jardim e fincamos ela ali, colocamos óleo ungido ali, oramos, é um sinal, é um memorial, é um simbolismo, e ali nós oramos, buscamos o Senhor. De repente, quando nós vimos assim, tinha atrás de nós uma oliveira, uma árvore de oliveira,
A gente não tinha percebido, porque onde nós estávamos ali não tinha oliveira, era outra planta que tem ali, outra árvore que tem ali, né, que faz até a cortiça, né, até a cortiça. E aí nós estávamos aí, de repente, quando nós olhamos aquela oliveira, eu falei, uau, os sinais acompanharão os que creem. Nós não precisamos ver a oliveira para crer, nós fizemos o ato, quando estávamos terminando o ato, a oliveira. E a oliveira, irmãos, ela representa algo tremendo para mim e para a sua vida. Ela tem o seu tronco é todo retorcido, né? E ela cresce, frutifica, né? Mesmo em tempos de sequidão, com pouca água. O significado espiritual, um dos significados espiritual da oliveira é a sua fertilidade. Um dos outros significados também é a sua durabilidade. Ou seja, né, se você chegar numa oliveira, se você cortar, né, o tronco dela, ou se você até queimar o tronco dela, se ela ficar ali quietinha, no tempo certo, ela vai começar a dar frutos novamente. Ela vai começar a dar flores novamente, ela vai começar a crescer, ela é tão resistente, que ela suporta as circunstâncias. E quando eu estava lendo sobre isso, eu falei, Senhor, assim é o cristão, assim tem que ser o cristão. Nós passamos por luta, sim ou não? Quantos aqui passam por luta? Se você falar que não passa, me dá, por favor, a sua receita aí, que eu não quero passar por luta, não, luta é demais. Mas assim é o cristão, assim é o discípulo do Senhor. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, sejam perseverantes, né? Sejam constantes, porque vocês também vão vencer o mundo. Assim sou eu e é você, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ser como a oliveira, nós temos que ser resistentes às circunstâncias, né? O fogo, as pessoas que querem nos cortar, as pessoas que querem nos poldar, nós temos que ser resistentes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, amém? E se você é discípulo do Senhor, pode vir fogo, pode vir chuva, pode vir raio, pode vir qualquer dificuldade, você é perseverante em Cristo Jesus. Nada pode te destruir, pode até te abalar, mas não pode te destruir. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, você pode até ser abalado, mas você nunca será destruído, porque você é um discípulo do Senhor. Amém? Você é um discípulo, uma discípula do Senhor. Nós podemos ser abalados, mas não destruídos. Agora, eu quero trazer algo que Deus falou muito forte no meu coração quando nós estávamos lá. Quando nós estávamos lá, eu vi aquela oliveira, a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão nos galhos dela, tirar alguns galinhos ali, com umas azeitoninhas que estavam e pus na mão. E comecei a esfregar na mão, porque Deus falou assim, Alexandre, a partir de hoje eu estou dando uma unção nova. A partir de agora eu estou derramando uma unção nova sobre você e sobre a família Ágape. E eu comecei a pôr as minhas mãos sobre a mão da Luciana, sobre a mão do pastor Samuel, sobre a mão da pastora Paula, dizendo, uma nova unção está sendo derramada sobre nós. Uma nova unção está sendo derramada sobre nós. E um dos simbolismos da oliveira é o óleo da unção. Era da oliveira, ou é até hoje, que eles transformam ela em um óleo para ungir os sacerdotes, para ungir os reis, para ungir os príncipes. E a Bíblia diz que eu e você somos o quê? Sacerdotes, príncipes, princesas, escolhidos, chamados, nação santa, povo escolhido do Senhor, irmãos. Para quê? Para reinar nessa terra. E o que eu quero, então, terminar nesse primeiro ponto, dizendo para você, hoje sobre a sua vida, se você crê, o óleo da unção já está derramado sobre você, o óleo da unção já está sobre você, não é que vai derramar, se eu creio, o óleo da unção já está sobre mim, eu só tenho que tomar posse. Pastor, e o que eu faço com o óleo da unção? Se você é discípulo, ou você vai proclamar o evangelho do Senhor dentro da sua casa, vai proclamar o evangelho do Senhor na sua vida, você vai declarar sobre a tua casa. Talvez você está com uma casa problemática, você vai chegar e dizendo, eu tenho o óleo da unção, e o óleo da unção me dá autoridade para me proclamar, a minha casa será uma casa de paz, a minha casa será uma casa abençoada, a minha vida será uma vida abençoada, as minhas finanças serão abençoadas, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eles são do Senhor, eles serão abençoados. Se você tem um óleo da unção, irmãos, a palavra do Senhor diz que aonde eu colocar as minhas mãos, vai ser abençoado. Você está a entender?
Você está a perceber isso? O óleo, irmãos, ele simboliza a unção que o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, lá no Pentecostes. Agora, não adianta ter o óleo e não ter atitude. Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu estou dando a vocês, ide e fazei discípulos. Toda unção que é derramada sobre a minha vida, ela serve para duas coisas. A primeira, para me capacitar. Amém? Então diga comigo assim, a unção derramada sobre a minha vida, ela me capacita. Agora me capacita para um propósito, irmão. Sabe para quê? Abençoar pessoas. Não é só abençoar a minha vida, é abençoar pessoas. O óleo da unção, quando ele é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para abençoar pessoas. Amém? Então quantos aqui recebem o óleo da unção pela fé? Então a partir de hoje você vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida, vai abençoar pessoas. Não tem sentido se eu for ungido para não abençoar. Entenda isso. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o óleo, esfregar na mão e na hora, Luciana, recebe o óleo da unção renovada. Pastor Samuel recebe o óleo da unção renovada. Paula recebe o óleo da unção renovada. Está sobre nós. E eu quero dizer nessa manhã, está sobre você o óleo da unção renovada sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Coisas novas vão começar a acontecer a partir de hoje. Se você crê, coisas novas vão começar a acontecer sobre a tua vida. Você que está em casa, coisas novas vão acontecer sobre a tua vida. Faz um teste essa semana. Coloca a mão no enfermo e ora por ele. Pastor, e se não for curado? Ah, irmãos, eu tenho certeza, Deus é Deus de milagres, né? Coloque as mãos na sua finança, fala assim, está aqui as minhas finanças, Senhor, me ensina a ser, né, dizimista, fiel, me ensina a seguir os princípios do Senhor, porque a tua palavra diz que nada faltará na minha casa, o Senhor vai mandar fora todo demônio devorador e eu vou prosperar. Aqui há os sonhos, pastor, os sonhos aqui, há projetos na minha casa, na minha vida, na minha família, está aqui na vida dos meus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu estou ungindo com o óleo que eu recebi da unção. Ó Pai, abençoa aqui. E tu vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer, Deus vai realizar prodígios, sinais, maravilhas. Você crê nisso? Diga assim, o óleo da unção que eu estou a receber vai me levar para uma nova fase. Você falou isso como crente mesmo? Você em casa falou isso como crente? O óleo da unção, ele vai me levar para uma nova fase. Irmãos, quarta-feira eu fui com o pastor Elias lá em Lisboa. E o pastor Elias, numa conversa nossa, ele falou, Alexandre, eu vou te convidar para uma mesa aqui em Portugal. E essa mesa é da mesa portuguesa, né, do GKPM, do Global Kingdom. E os pastores, para fazer parte dessa mesa, eles têm que ser pessoas sérias, e eu não sei porque ele me chamou, né? Pessoas fiéis, aí pode ter certeza que eu sou mesmo, fiel ao Senhor, e eu temo ao Senhor, é uma das marcas que eu tenho no meu coração é o temor ao Senhor, irmãos, é temor ao Senhor. Se Deus falou, pode ser a loucura que for, se for para ir lá para Évora orar, eu vou lá em Évora orar, se for para ir para outro lugar orar, eu vou, eu não tenho problema em cumprir, eu tenho temor de não cumprir, de não fazer. E ele falou assim, de uma igreja que aqui em Portugal tem que ter para mais de 300 membros hoje. E eu falei, então eu estou dentro, pastor. A nossa igreja só em Cela, mês passado, estava com 432 pessoas. Então, e aí essa semana, ontem eu participei dessa mesa. Então são dos pastores mais relevantes, das igrejas mais relevantes de Portugal. É uma mesa bem exclusiva mesmo. E aí eu fiquei assim ali, ele falou, me apresentou para todos os pastores cumprimentaram, tudo. Só que assim, irmãos, quando eu estava ali, Deus falou assim, Alexandre, não é você aqui. Aqui é a CCH. Aqui é os líderes de células. Aqui são os ministérios. Aqui são as crianças. Aqui são os adolescentes. Você está representando eles, mas não é você aqui nessa mesa. Existe uma família por trás de você. Mas o que veio no meu coração foi uma nova unção, vai te levar para novas fases. Foi uma nova fase que começou, irmãos. Agora, espera, porque hoje vai começar uma nova fase na sua vida. Amém? Você crê nisso? A partir de hoje vai começar uma nova fase na sua vida? Deixa eu ministrar isso sobre você.
uma nova fase, Vinícius, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Eu ministro isso, eu libero esta unção sobre a sua vida, Vinícius. Tudo que você passou com o seu pai naquele hospital foi para te preparar, para te levar para uma nova fase, para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Mas não libero só para o Vinícius, eu libero para você também. Uma nova fase acontecendo na sua vida, porque eu tenho o óleo da unção. Diga aí, eu tenho o óleo da unção. Não é o Alexandre, é a CC Ágape, você irmão que está em casa, você tem o óleo da unção. Já foi derramado sobre nós, não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquele que manifestou sobre nós. Amém? A segunda coisa que quando nós estávamos lá, e vamos procurar agora um lugar, estava 36 graus, irmãos, estava quente. A Luciana falou, amor, acho que eu não aguento mais ir para o Brasil não, só se for no inverno, porque 36 graus, sem vento, sem aquele ventinho do norte da pova, sabe? Sem vento, um calor, e aí, vamos buscar um lugar, e fomos buscar um lugar, de repente vimos uma placa Miradouro, como se fosse o Monte São Félix, um lugar para nós orarmos, bem alto, já preparado lá, e aí nós fomos para aquele lugar, e estávamos ali orando, um calor, eu falando, Senhor Jesus, manda uma nuvem aí, pelo amor de Deus, está quente demais, né? A gente quer sol, mas às vezes a gente quer correr do sol, e ali orando, buscando o Senhor. De repente, irmãos, no meio lá só tinha oliveira, só oliveira, era um jardim de oliveira florido assim, de repente do meio das oliveiras saiu um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? É o filhote de uma ovelha, né? Uma ovelhinha, né? Saiu um cordeiro, eu vou imitar ele, né? Bé, 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 bé. Sério, irmão, saiu do meio do mato. E eu olhando aquilo assim, na hora que eu vi aquilo, eu falei, Jesus, aleluia, nós não precisamos ver o cordeiro para subir lá para orar, nós estávamos lá orando, e quando nós estávamos orando, os sinais seguem, os sinais acompanham. Na hora que eu vi aquele cordeiro, eu falei assim, uau, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João capítulo 1, versículo 29, onde João Batista diz, ó, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, quando eu vi aquilo, veio uma alegria, eu comecei a rir, todos nós começamos a rir, a louvar, a adorar o Senhor, porque nós entendemos que nós um dia fomos perdoados, nós fomos, irmãos, sarados, remidos, pelo um cordeiro que foi imolado no meu e no seu lugar, um cordeiro que tomou o meu e o seu lugar. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu numa cruz como um cordeiro, mas no terceiro dia, ele ressuscitou como um leão, meu irmão, minha irmã, aleluia, você entende isso? Ele morreu como um cordeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou como um leão. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, o pecado que estava sobre nós, foi sobre ele, meu irmão, minha irmã. Talvez você entrou aqui hoje pensando, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não sirvo para ir para o céu, eu não tenho que estar na igreja mesmo, não tenho que estar em lugar nenhum. Ei, isso é mentira de Satanás. O Senhor Jesus já pagou o preço por você, a graça já te alcançou, a verdadeira graça já te alcançou, Ele te resgatou, Ele te lavou, Ele te remiu, Ele te limpou com o sangue dEle naquela cruz. O cordeiro, irmãos, foi imolado naquela cruz, mas ao terceiro dia o leão ressuscitou. Você está entendendo isso? Quando vinha algo que está dizendo, você não pode ir para a igreja, você não pode ir para uma célula, você não pode buscar o Senhor porque você fez isso, fez isso, fez isso. Satanás faz isso com você? Sim ou não? Comigo vive fazendo isso. Alexandre, eu te conheço, há 23 anos atrás você fazia isso, eu fazia. Né? Porque a palavra do Senhor lá em Romanos 8:1 diz assim, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então não há mais acusação contra você. Então quando Satanás trouxer uma palavra sobre a tua vida, você diz assim, ó, nenhuma acusação há, mas porque eu estou em Cristo Jesus e o Cordeiro vivo, Ele ressuscitou e livrou-me da morte e do inferno. Amém? Agora a segunda coisa que quando eu vi aquele Cordeiro, e é uma frase que eu tenho ministrado, porque Deus falou no meu coração nesta igreja, ministrei sobre o Everton aqui, e durante o tempo eu tenho ministrado sobre a vida dos nossos líderes, que está lá na história de Abraão, no capítulo de número 22, no capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 14, onde Deus pede o seu filho a Abraão. Você estava lá, lembra da história?
Você estava lá, estava eu e você ajudando Abraão e o filho, né? O Isaac a carregar as coisas para ir para o monte para fazer o sacrifício. Você lembra disso? Você estava lá, eu lembro, eu passei por você. Você perguntou, onde você vai, Alexandre? Eu vou ali com Abraão ali, né? Fazer um sacrifício. E aí eles perguntaram, onde está o cordeiro? Eu falei, não sei, Abraão, onde está o cordeiro? Aí ele falou assim, fica tranquilo, Deus proverá. Né? E foi o que aconteceu, quando chegou lá, preparou todo o sacrifício, preparou o filho, e quando ele ia emolar o filho, sacrificar o filho, Deus gritou, Abraão, Abraão, pare, perceba que o seu coração é fiel a mim, né? Não faça nada ao menino, e quando ele, né, não fez nada ao menino, ele parou, quando ele viu, ele ouviu um cordeiro, com seus chifres já ali, agarrado ali, preso, no meio de uma moita. E ele foi, pegou aquele cordeiro, pôs no lugar do filho e imolou. E ele chamou aquele lugar o monte que Deus proveu. O monte que Deus proveu. Quando eu ouvi aquele cordeiro ali, bé, 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 na hora veio no meu coração, Deus aprovou nossa oferta aqui hoje. Pastor Samuel veio e confirmou isso, veio falando, pastor Alexandre, Deus aprovou, nós estamos aprovados diante de Deus, Deus está aprovando o nosso sacrifício aqui hoje. Foi um sacrifício não de pessoas, mas foi um sacrifício do nosso tempo, da nossa disponibilidade de sair daqui e ir para lá. Um dia de folga nós poderíamos estar tranquilos, descansar. Foi cansativo, 400 quilômetros para ir e lá ficar ministrando, voltar mais 400 quilômetros. Foi muito cansativo, irmãos. Pior para o pastor Samuel que foi dirigindo e voltou dirigindo ainda, né? Acho que ele não confiou muito em mim dirigir. Fez bem, né? Fez bem, que eu só vim dormindo lá atrás depois. Mas entenda, irmãos, quando aquele cordeiro começou a gritar, Deus falou assim, Alexandre, eu vou prover na sua vida, eu vou prover sobre a família Ágape, eu vou prover sobre a vida dos meus discípulos, eu vou prover sobre a vida daquelas que creem em mim, porque eu sou o Deus que provê todas as coisas. Agora entenda uma coisa, irmãos, quantos aqui querem viver da provisão dos céus? Quantos querem viver da provisão dos céus? Você em casa, quantos querem viver da provisão dos céus? Entenda uma coisa, só vive da provisão dos céus quem já entregou o seu Isaac. Tem gente que quer reter o Isaac, quer viver da provisão dos céus. Não tem como. Não tem como. Deixa eu dar uma palavra profética de novo para Thaís. Foi o seu Isaac. Tá? Foi o seu Isaac. Mas Deus vai prover ainda mais na sua vida e na vida do Henrique. Tá? Creia nisso. Não deixe o diabo plantar nenhuma semente. Fala, Deus, foi o seu Isaac. O Senhor deu e o Senhor tirou. O Senhor levou, mas no tempo certo vai vir o filho da promessa sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Amém? Irmãos, só consegue entender, viver a provisão dos céus quem entrega o seu Isaac. Estou falando isso porque há 14 anos atrás nós entregamos o nosso Isaac. Você conhece já a história, nós entregamos o Henrique. Os médicos falaram, vai morrer, ele vai morrer, não tem como. E a gente falou, Deus, se o Senhor permitir, nós queremos que o Henrique viva. Mas se o Senhor também vai levar o Henrique, nós vamos continuar servindo ao Senhor, nós vamos continuar amando o Senhor, nós não vamos abrir mão de amar o Senhor. Como diz a canção, você viu a canção que foi cantada aqui, você gostou da canção, sim ou não? Qual delas, pastor? Ele é o centro. Ele é o centro da nossa canção. E quem fez essa canção foi o Everton. Semana passada nós cantamos uma canção que foi feita pelo Samuel. Agora nós temos uma canção feita pelo Everton, aí nós temos o Robinho, nós temos uma turma aqui, nós temos um irmão que já fez mais de 10 canções aqui, nós estamos cantando aquilo que nós estamos vivendo, ainda que falte o respirar, no tempo de pandemia é verdade, ainda que falte o respirar, nós vamos te amar, Senhor, o Senhor é o centro. Então quando eu entrego o meu Isaac, meu irmão, pode esperar que você vai viver da providência dos céus. Nós entregamos o Henrique aquele dia, mas o Senhor foi bondoso e nos deu a vida no Henrique. Mas a partir daquilo, algo muito maior aconteceu. As pessoas falaram assim, vocês não tinham desejo de ter mais filhos? Eu tinha, e às vezes não, porque as noites sem dormir, pelo amor de Deus, brincadeira à parte, né? Mas a gente entendeu que Deus fez como Abraão e Sara, deu um filho só para nós, um filho da carne, para Abraão e para Sara. Não estamos tão velhos assim, né, amor? Eu estou com 38, você está com 35, estamos tão velhos assim, né? Mas foi o único filho da carne que Deus nos deu. Mas, irmãos, quantos filhos espirituais nós temos?
vai ser como a areia do mar, como as estrelas dos céus, irmãos. Nós não temos como contar aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, das nossas vidas, da CC Ágape, nesta nação. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Amém? Você está esperando a provisão dos céus? Mas é necessário entregar o seu Isaac. E aí eu posso perguntar para você, qual é o seu Isaac? Às vezes o Isaac é o seu marido. Às vezes o seu Isaac é a sua esposa. Às vezes o Isaac é os seus filhos. Às vezes o Isaac é o seu dinheiro. Às vezes o Isaac é a sua casa. O Isaac, nós podemos dar nomes deles aqui direto. Agora entenda uma coisa, se você quer viver da provisão dos céus, você tem que entregar o seu Isaac. E o primeiro Isaac que existe é a sua vida. A sua vida, amém? Pastor Samuel falou aqui, a sua vida é o primeiro Isaac que eu tenho que entregar. E se eu quero viver uma vida que vem dos céus, uma manifestação dos céus, eu tenho que entregar o meu Isaac. E por último, lá em Mateus capítulo de número 21, verso 18 a 19, diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e visitando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, quando nós chegamos naquele lugar, primeiro sinal que Deus fez nos acompanhar, depois de nós realizarmos, foi uma oliveira. O segundo sinal, quando nós estávamos orando lá em cima do monte, foi um cordeiro. E nesse mesmo local onde nós estávamos orando, que só tinha agora oliveira, a pastora Paula orando, de repente ela ouviu uma voz. Abre os olhos e vê a figueira, Abre os olhos e vê a figueira. Ela ouviu uma voz, e nós cremos que é a voz de Deus falando com ela. Abre os olhos e vê uma figueira. E ela olhando assim, de repente, no meio de um mato, irmãos, ela conseguiu ver uma figueira. Não tinha figueira ali, nós olhamos, só tinha oliveira naquele lugar, mas no meio do mato ela viu uma figueira, e nós fomos lá, e ela falou para nós: pastor, Deus falou que ia ter uma figueira, e nós fomos nessa figueira, e quando nós chegamos nessa figueira, nós filmamos, mandamos para o grupo de líderes, tinha figos, e o pastor Samuel teve uns olhos melhor do que o nosso, ele falou assim: pastor, não tem só figueira, tem figueira com figos, e figueira com figos maduros. Pastor, chegou um tempo de colheita, chegou um tempo da colheita. Falei: uau, falei: Deus, vai virar pregação isso, a oliveira, o cordeiro e a figueira. Por isso que eu estou aqui pregando hoje, que nós chegamos ali e vimos aquela figueira, e alegrou o nosso coração, irmãos. Mas alegrou o nosso coração demais, ficamos tanto felizes ali. Falei: meu Deus, como Deus é tremendo. A Bíblia é clara, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Eu não preciso crer, eu não preciso ter sinais para seguir, para crer, mas eu creio, e quando eu creio, os sinais me acompanham. Agora, o texto que nós lemos aqui fala o contrário. Fala que Jesus teve fome, e aí ele passou e viu uma figueira com folhas verdes. E uma figueira com folhas verdes, ela está anunciando que tem fruto. Uma figueira sem folhas, ela está dizendo, não é o tempo do fruto. Mas uma figueira com folha, ela tem fruto, e Jesus foi lá, deve ter fruto, tem folha, tem figueira, tem folha, eu vou lá. Quando ele foi lá, não tinha fruto. E ele falou assim: seque, você não serve para nada. Seque. E secou de cima a baixo. Sabe o que eu aprendi com isso, que o Espírito Santo falou no meu coração? A figueira que só tem folhas, ela vive de aparência. Não podemos viver uma vida de aparência. Tem muita gente, eu não estou te falando isso para te julgar, eu estou querendo te ajudar você a viver uma vida cristã. Tem muita gente que infelizmente está no cristianismo, mas é só uma figueira florida sem frutos. Vive de aparência. Por isso que eu falei no início aqui, eu prego o que eu vivo. Eu não visto uma máscara aqui. Eu não sou um artista, para poder pregar aquilo que não vive. Eu prego o que eu vivo. Da forma que eu vivo aqui no altar, eu vivo lá em casa. E da forma que eu vivo lá em casa, eu vivo no meio dos amigos. Da forma que eu vivo no meio dos amigos, eu vivo no meio dos ímpios também, das pessoas que estão lá fora. Eu não me enquadro a eles para agradá-los, não. Eu sou o Alexandre. Eu jogo bola toda terça-feira com os portugueses.
e ali, né, fala palavrão, outros fazem brincadeira, tudo. Eu sou do mesmo jeito o Alexandre, eu não entro na deles para poder ganhar o coração deles. Eu sou luz, e a luz brilha onde está as trevas. Você crê nisso? Amém? Você entende isso? Você entende isso? Porque eu não posso ser uma figueira só de folhas verdes, sem frutos. Lá em João 15:16 diz assim, né, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, um dos significados de fruto na Bíblia não tem a ver com o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, amor, paz, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade. Não é isso. Um dos significados do fruto que o Senhor Jesus está falando nessa passagem, nessa parábola, tem a ver com vidas. Vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, vidas sendo resgatadas pelo Senhor. Nós, como figueiras do Senhor, nós temos que levar outros também a acreditar que existe um Deus que pode transformar a vida. Eu fiz um cálculo esses dias, conversando com meu grupo de célula de sexta-feira, de segunda-feira, onde eu dou célula ali, na casa do Paulo. Nós estávamos em 8 pessoas lá. E eu falei com eles assim, o Paulo Júnior está ali, acho que o São Paulo também está aí, eu vi ele, está ali o São Paulo, os discípulos nossos estão aí. O São Fernando está ali atrás também, né, São Fernando? Aí. Tá bom. O Éder também está ali? Olha lá. Eita, os homens, os líderes, na nossa célula ali, os nossos discípulos ali. E eu falei com eles assim, vamos fazer uma dinâmica? Falei, nós estamos em 8. Se esse ano, cada um de nós ganhar uma pessoa para Jesus, uma só, não precisa ganhar muita gente, uma pessoa para Jesus. Ano que vem nós vamos estar em quantos aqui nessa sala? Aí 16, pastor. E ano que vem, se cada um dos 16 ganhar uma pessoa para Jesus, ano que vem nós vamos estar em quanto essa sala aqui? Aí o Paulo já olhou assim, né? Falou, pastor, aí já é muita gente, né? 32, né? Brincadeira, o Paulo não olhou assim, né? O Pedro estava ali nos ajudando, o Pedro era bom em matemática. E eu falei, então no outro ano, que é o terceiro ano, se nós ganharmos uma pessoa para Jesus, dos 32, cada um ganha uma pessoa só. Dá frutos, né? Uma figueira que dê um fruto só, num ano. Quantos que é? Ah, pai, 64. E se no próximo ano, no 4º ano, se cada um ganhar uma pessoa, um adolescente ganha um adolescente, uma criança ganha uma criança, um jovem ganha um jovem, uma mulher ganha uma mulher, um homem ganha uma mulher. Ah, pastor, aí são 128. E no 5º ano, se nós cada um ganharmos uma pessoa só para Jesus, em 5 anos, nós vamos ter quantos? 256. Eu sou bom em matemática, viu? Português eu não sou não, mas matemática. E aí eu peguei e falei para ele, 256. Se nós fizermos isso durante 10 anos, cada um ganha uma pessoa para Jesus, uma só. É difícil ganhar uma pessoa para Jesus? Num ano inteiro? São 12 meses para você ganhar uma pessoa para Jesus. Falar do amor de Deus, né? Consolidá-la, discipulá-la em Cristo Jesus. Irmãos, vai dar para mais de 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Metade da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim tem 64 mil pessoas. 32 mil pessoas em 10 anos. Em 10 anos, você discipulou quantas pessoas? Se você começou no início, você discipulou 10. Se você começou no 2º ano, você só discipulou 9. Se você começou no 7º ano, no 3º ano, você só discipulou 7. Se você começou na metade, no 5º ano, você discipulou 5 pessoas. Se você começou no último ano, você só discipulou uma pessoa. Mas uma pessoa que você discipulou fez uma forma de 32 mil pessoas. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Você consegue entender como o Senhor Jesus, Ele olha para a figueira e fala assim, não tem um fruto. Se não tem fruto, então seque. Mas o desejo do Senhor Jesus é que nós não sejamos uma figueira que só tenha folhas. Ele deseja que eu e você tenhamos frutos. E frutos que permaneçam. Para quê, irmãos? Para cumprir lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, está nas minhas mãos, está nas tuas mãos, cumprir o grande chamado do Senhor para essa terra. Agora, qual que é o grande rolo? Opa, já vou terminar. Obrigado pelo sinal. Obrigado. Nós já combinamos isso, viu, gente?
Agora, qual que é o grande rolo? Qual que é o grande problema nosso cristão? Porque nós queremos ter os nossos desejos. Presta atenção aqui, não se dispersa não. Presta atenção aqui agora que isso é muito sério. Por que que nós não fazemos discípulos? Porque nós estamos esperando primeiro as bênçãos. Nós estamos esperando primeiro, colher as bênçãos para depois fazer. Nós estamos esperando primeiro os sinais para depois viver por fé. Você está compreendendo o que eu estou a falar nessa manhã? Quando nós cremos no Senhor, os sinais vão nos acompanhar, os sinais vão estar ao nosso lado, os sinais vão acontecer, não vão acontecer os sinais para depois eu fazer. O que eu quero dizer é que quando nós, como essa figueira, nós invertemos o papel, temos ela toda florida e começarmos a dar fruto, quem vai estar em nós pegando fruto? Quem vai estar tocando em você? Quem vai estar comendo de você? Quem vai estar em você? Você imagina a figueira ali, tipo assim, Jesus está vindo, eu sou a figueira aqui, Jesus está vindo, Jesus vai tocar em mim, Jesus vai tocar em mim. E aonde Jesus toca, acontece o quê? Milagres. Mas quando a figueira chegou, ela falou, mas não tem um fruto. Aí ele tocou, o que aconteceu? Tem gente falando assim, toca em mim, Jesus, toca em mim, Jesus. Mas cuidado, se ele não achar fruto. E eu tenho que falar isso como um bom pai para você. Eu tenho que te ajudar. Nós não podemos viver um cristianismo mentiroso. Um cristianismo que fica enganando as pessoas. Vem para a igreja que você vai ser abençoado. Vem para a igreja que você vai ser abençoado. Irmãos, você vai ser abençoado? Não, você já é abençoado. Porque há 2000 anos ele morreu lá naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. Você já tem tudo o que ele já determinou para você nos céus e na terra. Agora o grande problema é que eu fico correndo atrás das bênçãos, que eu fico correndo atrás de milagres, quanto o evangelho é o contrário, eu me dou, e quando eu me dou, o evangelho manifesta em mim, os milagres me seguem, os sinais, os prodígios me acompanham todos os dias, quando eu faço a obra, quando eu amo pessoas, quando eu ajudo pessoas, as outras coisas, irmãos, Deus vai prover na minha e na sua vida. Você entendeu isso? O que o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta manhã? A oliveira, o cordeiro e a figueira. Ela representa um simbolismo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele está em você, Ele habita em você. A partir do momento que eu me coloco à disposição, irmãos, eu aprendi isso muito cedo, na minha caminhada cristã, 23 anos atrás, com o pastor Serafim Gensch, eu fui criado para favorecer pessoas. Eu não fui criado para ter coisas, eu não fui criado para ser abençoado, eu fui criado para poder favorecer pessoas, porque eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. E quando eu tenho essa mentalidade, eu já sou abençoado, irmãos, todas as outras coisas, Deus provê na nossa casa. Deus provê na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Amém? Você compreendeu a mensagem dessa manhã? É uma mensagem mais direcionada. Não é aquela mensagem que eu gosto de pregar, empolgante, que eu pulo, tal, e povo, glória a Deus. Não, irmãos, Deus está nos chamando para um tempo novo. Há uma fase nova acontecendo. Há uma fase nova já estabelecida nos céus e na terra. Ministério de Louvor, quiser subir, pode subir, gente. Fica à vontade. Há uma fase acontecendo, e quando nós estamos ali em Vila Viçosa, nós sentimos isso muito forte, mas muito forte mesmo. A partir de hoje algo diferente vai começar a acontecer em nós, algo diferente vai começar através de nós, irmãos. Algo diferente, Deus vai começar a manifestar poderosamente, e aí eu creio, irmãos, que são famílias inteiras sendo salvas, famílias inteiras sendo resgatadas. Eu creio, irmãos, que melhora condições de vida sua nesse país, você que é estrangeiro e você que é português, uma melhor condição de vida nessa nação, a nossa nação. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus está estabelecendo os céus sobre Portugal. Eu creio que há uma manifestação de um avivamento acontecendo agora sobre nós. Mas sabe qual é a minha preocupação? Você de deixar de viver isso, porque você não entendeu o evangelho, porque é melhor dar do que receber, é melhor abençoar do que ser abençoado, é melhor você dispor de tempo para investir em outros, do que esperar pessoas investir na sua vida. Irmãos, Jesus, Ele foi o maior exemplo para nós, Ele abriu mão da sua glória,
Ele abriu mão da sua casa, da sua paternidade junto com o Pai. Ele abriu mão de tudo para morrer por mim e por você naquela cruz. O maior discipulador da face da terra, irmãos. Ele foi humilhado à morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Não vai atrás de um evangelho que só quer pregar bênção, não, irmãos. Não vai atrás do evangelho que só te propõe. São propostas que você vai ter casa do ano, carro do ano, salário do ano. Talvez você nunca vai ter isso, como eu também talvez nunca vou ter. Mas uma coisa eu e você nós temos já, a garantia de estar com Ele nos céus. A vida eterna com Ele nos céus, irmãos. Queira passar por provações ou por coisas boas nessa terra, irmãos, não depende de nós. Mas o que depende de mim é, em meio a essas provações, em meio às circunstâncias, eu continuar seguindo o Senhor e dando frutos. E dando frutos. Esse ano, irmãos, faltam 6 meses para acabar o ano, falta muito ainda. Nós estamos no meio do ano, dá para corrigir a rota hoje ainda. Se você estava indo por caminhos errados, se você estava indo para um evangelho que só propõe bênção para você, se você só está atrás de bênção, de sinais, irmão, você está indo no caminho errado. A Bíblia diz que você não tem que ir atrás dos sinais, os sinais vão te acompanhar, os sinais. Deuteronômio 28, e eu quero encerrar, se coloque de pé. Preste atenção, se você não prestou atenção em nada que eu falei, guardou nada hoje. Grave esse capítulo e leia esse capítulo na sua casa, você que está em casa. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo guardado, todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do ventre, o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais, as crias, as vacas, as tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Senhor fará de que sejam derrotados da tua presença os teus inimigos e levantarem contra ti, e por um caminho sairão e por 7 caminhos baterão em retirada. Você está entendendo? Ele diz, se ouvires a minha voz, se atenderes a minha voz, aí diz, os sinais te acompanharão. As bênçãos correrão atrás de você. Não é o contrário, irmãos. Eu tenho visto um evangelho totalmente ao contrário. A campanha da bênção, as pessoas vão lá. A campanha do milagre, as pessoas vão lá. Pastor, você faz campanha aqui de quarta-feira? Fazemos. Mas nós fazemos com um significado de te ensinar a ir para a presença. Te ensinar que você não precisa de um pastor e de uma igreja para buscar a tua bênção, porque você já é abençoado. Você só tem que andar agora em obediência à palavra. Em obediência ao Senhor, ouvindo ao Senhor, guardando o coração. Irmãos, os sinais acompanharão. Se nós tivéssemos ido lá para a Vila Viçosa e falando, chega lá, vai ter ali uma oliveira, vai ter um cordeiro e vai ter uma figueira. Aí nós íamos andar ali assim, cadê a figueira? Cadê a figueira? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê a oliveira? Nós íamos ver alguma coisa? Não. Tenho certeza que nós não íamos ver, porque nós fomos atrás de coisas. Mas quando nós vamos atrás do eterno, daquele que é, que era e será eternamente, quando nós vamos atrás da palavra que nos levou para lá, irmão, não precisamos ver nada, porque Ele já preparou todas as coisas. O que eu quero dizer para você, se você a partir de hoje entender o significado e andar nos caminhos do Senhor, os sinais, os prodígios, os milagres, tudo que você pensa na sua vida vai te alcançar e você vai ser abençoado. O grande segredo da Bíblia, irmãos, é ouvir e obedecer, seguir a palavra, e os sinais vão te seguir. Você crê nisso? Amém? Feche teus olhos, vamos orar.